Olá, muito bom dia, 7 horas da manhã em ponto. Começa agora o RIC Mais Notícias, o primeiro e principal rádio jornal da manhã com foco nas notícias aqui do Paraná. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã para passar a limpo os fatos do momento. Estamos na Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa. Falamos também para Foz do Iguaçu e toda a região da Tríplice Fronteira. Franciele Colpani, muito bom dia. Bom dia, Denia Couto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Anote o nosso WhatsApp para você participar conosco. 41 é o código de área, 98504-5092. 98504-5092. facebook.com/RIC+PR já está no ar. Você pode nos ver e ouvir com as câmeras instaladas aqui no estúdio. Você pode também mandar um Twitter para o RIC+PR. Marcos Souza, muito bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, ouvintes. Tem operação da Polícia Federal em curso nesse momento em várias cidades brasileiras e aqui no Paraná também. Tem um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Essas e outras notícias a partir de agora. RIC Mais Notícias. O procurador da Força Tarefa da Lava Jato critica encontro de Raquel Dodge com o presidente Michel Temer e revela que Dilma convidou equipe de investigadores para conversar às vésperas do impeachment. Polícia Federal cumpre 153 mandados de prisão na Operação Rameron em várias cidades do Paraná e outros 4 estados. Os envolvidos são acusados de movimentar mais de 5 bilhões de reais de origem ilícita. Casal de marqueteiros do PT condenados na Lava Jato diz que está passando necessidades e pede a juiz Sérgio Moro desbloqueio de 22 milhões de reais. Deputados federais paranaenses gastaram juntos cerca de 50 milhões de reais para se eleger em 2014. Terça-feira de manifestações contra e a favor o projeto Escola Sem Partido. Oposição na Assembleia Legislativa prepara emendas para apresentar na votação do pacote de ajuste fiscal do governo do estado. E agora o destaque do futebol, Pietro de Lázari. Com 3 jogos em sequência na capital, Coritiba busca reabilitação para fugir do rebaixamento. E o técnico do Atlético evita empolgação com o G6 do Campeonato Brasileiro. E tem o Operário de Ponta Grossa, que subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. Chegamos! RIC Mais Notícias. Tempo instável em Curitiba, está com uma chuvinha fraca e a temperatura caiu, hein, Fran? Caiu bastante, a instabilidade continua ao longo de todo o dia, inclusive durante toda a semana, viu, Denian? Pelo menos esta é a previsão do tempo aí do CIMEPAR. Temperaturas ficam amenas, com possibilidade de sol entre nuvens em todas as regiões. Neste momento, 10 graus em Curitiba. Os termômetros não sobem muito, chegam aos 17. Em Ponta Grossa, temos 11 graus com máxima de 19 graus. Cascavel também, instabilidade lá pela região do oeste. O dia começa com chuva, 11 graus de temperatura, com máxima chegando aos 22. E em Foz do Iguaçu, um pouquinho mais quente, 13 graus com máxima de 24 por lá. RIC Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. E o aeroporto de Curitiba, Mark? Opera por instrumentos para pousos e decolagens. Nesse momento, Afonso Pena, lá em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Quem vai viajar de avião agora tem que ficar ligado na situação de Congonhas. Ele também opera por instrumentos lá em São Paulo. RIC Mais Notícias. E a gente começa falando do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que é o decano da Lava Jato. Ele deu uma chinelada aí na situação que envolve os encontros meio nebulosos entre o presidente Temer e a nova Procuradora-Geral da República. Mark. A frase dele, abre aspas, encontros fora da agenda não são ideais para a situação de nenhum funcionários públicos. Fecha aspas. Ele se referia à reunião do presidente Michel Temer com a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que não constava na agenda oficial. O procurador da Operação Lava Jato disse que a Força Tarefa recusou um convite para ir ao Palácio do Jaboru, em Brasília, às vésperas da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. Carlos Fernando dos Santos Lima falou sobre o convite ao ser questionado sobre a visita da nova Procuradora-Geral, Raquel Dodge, ao presidente Michel Temer, fora da agenda oficial, no último dia 8.
Encontros fora da agenda não são nem ideais para nenhuma situação de um funcionário público. Nós mesmos, às vésperas do dia da votação do impeachment, fomos convidados a comparecer ao Palácio do Jaburu à noite e não nos recusamos, porque nós entendíamos que não tínhamos nada que falar com o eventual presidente do Brasil naquele momento. A declaração do procurador foi dada em São Paulo durante um encontro promovido pela Câmara Americana de Comércio, que discute programas e iniciativas anticorrupção nos setores público e privado. Denia, só um detalhe a mais: quem fez o convite aos procuradores foi o ex-deputado agora, preso pela Lava Jato, o Rodrigo Rocha Loures, que dentro do governo era visto como o homem de Curitiba. Então ele era responsável, ganhou essa missão do presidente Michel Temer de fazer uma suposta ponte com os investigadores da Lava Jato. Eles recusaram, ainda bem, né, Denian? Imagina explicar agora um convite com o Michel Temer, feito pelo Rocha Loures. Pois é, e é muita ingenuidade do deputado Rocha Loures. Vou chamar de ingenuidade. O homem da mala, o estafeta da corrupção, o carregador do dinheiro, né? Um homem rico, de uma família poderosa no setor empresarial paranaense, que se submeteu ao papel de ser o puxador da mala da corrupção. Que fim de carreira política mais deplorável do deputado federal Rodrigo Rocha Loures. Que situação lastimável. Daí o Rocha Loures, no auge de sua ingenuidade, convidou os procuradores da República da Lava Jato em Curitiba para que fossem ao palácio do vice-presidente à época na véspera do impeachment. Claro que ninguém foi. Obviamente que não. Imagine a notícia, na véspera da votação do impeachment, do Deltan Dallagnol, do Carlos Fernando Santos Lima, do Robertson e dos demais procuradores, todos visitando o Temer na véspera da votação do impeachment. Ninguém cai nessa esparrela. E agora se viu que a decisão dos procuradores da Lava Jato foi absolutamente perfeita. Mas sabe o que eu gosto do Dr. Carlos Fernando, Mark? O bom é que ele não tem freio na língua, né? Não, nem na língua, nem no dedo, que o Facebook dele ali é um negócio impressionante. Ele fala mais do que você, viu, Daniel? Ele fala mais que o homem da cobra. Então, que bom. Que bom, a gente precisa de gente engajada e que tire também a roupa da investigação, que demonstre à sociedade o que está por trás também do jogo da política no que envolve a pressão e a tentativa de desmontar a Operação Lava Jato. Muito do que acontece de sucesso nessa operação, muita gente foca no Deltan Dallagnol, o jovem procurador, porque ele é o chefe de toda a força-tarefa em Curitiba, mas as pessoas esquecem que há um homem mais experiente e que muitas vezes serve de conselheiro, né, Mark? Exato. A atuação da Lava Jato. Você usa bem a palavra decano da operação e o Dr. Carlos é isso mesmo, como se fosse um oráculo. Vale lembrar que o Dr. Carlos, por exemplo, atuou na Operação Banestado, então ele tem experiência de vida e experiência em loco em investigações de lavagem de dinheiro. Então é um dos investigadores mais importantes da operação. Daniel, rapidinho aqui registrar, hoje o Dr. Carlos vai estar no Fórum Mitos e Fatos da Rádio Jovem Pan, acontece lá em São Paulo. Sabe quem que vai abrir esse fórum, Daniel? Diga. O Dr. Sérgio Moro, que vai falar aí sobre a questão dos mitos e fatos sobre as investigações de corrupção. A cobertura completa amanhã aqui no Rick Mais Notícias. Muito bom. Gente, olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar com a repórter Ellen Anacleto, que acompanha o início da mobilização da marcha a favor do projeto Escola Sem Partido, e tem também uma manifestação contra o projeto Escola Sem Partido. Daqui a pouco a Ellen trará essas informações aqui conosco no Rick Mais Notícias. Porque agora a gente vai falar de um momento cara de pau. Não, é um momento de necessidade, Denian. Você que não entende. Fala pra gente aí, Fran. Então, você veja, Denian. Você lembra daquele casal que foi preso no âmbito da Operação Lava Jato? Eu acho que o ouvinte lembra. O João Santana e a Mônica Moura. O Feira e a Dona Xepa. Isto. Eles estão pedindo, Denian, o desbloqueio de parte
dos 28 milhões de reais do patrimônio que está retido pela Justiça. Mas olha, não é assim 10 mil reais de desbloqueio, 20 mil reais para resolver o problema das custas dos advogados. Não, eles pedem o desbloqueio de 22 milhões de reais. Os dois foram condenados 2 vezes pelo juiz Sérgio Moro pelo crime de lavagem de dinheiro por receberem milhões de reais no esquema criminoso da Petrobras. João Santana foi o responsável pelo marketing das campanhas eleitorais de Dilma e Lula. E a defesa do casal afirma que eles não podem trabalhar, estão com necessidades e precisam do dinheiro para viver e pagar os custos dos advogados. Eu também preciso de 22 milhões de reais para minha vida. O João Santana é um gênio. João Santana é gênio. É um homem que conhece marketing político, que conseguiu transformar Dilma Rousseff em presidente do Brasil. Olha o tamanho da qualidade profissional do João Santana. A Dilma não consegue articular uma frase com começo, meio e fim. E ela se elegeu presidente do Brasil não uma, 2 vezes. Pelas mãos e pela cabeça de João Santana. João Santana é o autor daquele Dilma, coração valente. Vai ficar na tua cabeça o dia inteiro, ouvinte. Agora a musiquinha da Dilma, bem feito pra você. E o João Santana ajudou a lavar dinheiro, foi pago com o dinheiro sujo da corrupção. A fase da Lava Jato que envolveu o casal Dona Xepa e Feira foi muito importante para o desdobramento que depois culminou, inclusive, no processo, em vários processos contra o ex-presidente Lula. E agora eles estão pedindo esse dinheiro aí, né, Marcos? Exatamente. Dá até dó, né? Dá Opa, até dó. Tadinho. Agora, vale lembrar, Denê, o histórico profissional de João Santana é aquele caso que a criatura superou o criador. O João Santana trabalhava com o Duda Mendonça, que foi o homem que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Que também foi gênio e é gênio. Já vou devolver a palavra ao Marcos, só para lembrar. O Duda Mendonça, que foi o publicitário da eleição de Lula, da reeleição já foi o João Santana. Isso. Da eleição do Lula, ele que criou o Lula Paz e Amor. O Lulinha cor-de-rosa. Parou a barba do Lula, fez a carta ao povo brasileiro. Foi um homem que trouxe tirou o jingle aquele do Lula lá brilha uma estrela, que era uma coisa mais rancorosa à esquerda, e fez aquele jingle bonitinho do não dá pra parar o sol, não dá pra parar o tempo, não dá pra apagar o sol, agora é Lula. Fez toda aquela onda do Lula abraçando criancinha e elegeu o Lula. Lembra as grávidas? Aquela campanha que ficou marcada, ele fez um spot das grávidas, que o Brasil ia renascer, a esperança. Isso, é. Então o Duda Mendonça elegeu o Lula e o João Santana reelegeu o Lula e elegeu a Dilma 2 vezes. E o Mark falava que o João Santana, ele superou o criador, que foi o Duda, né? Exatamente. O Duda Mendonça, que só não continuou nas campanhas porque foi pego pelo mensalão. Isso. O ouvinte lembra bem. Daí o João Santana assumiu e, como o Denian bem explicou aqui, conseguiu eleger a Dilma Rousseff. Mas eu vou mais longe ainda. Sabe quem que é o João Santana? Ele é um jornalista. E daí o ouvinte mais antigo, que acompanhou o impeachment do ex-presidente Fernando Collor, vai lembrar. Lembra aquela reportagem da Elba, Denian, que foi capa da revista Isto É? Sabe quem assinava essa reportagem? O João Santana. Pois é, o João Santana derrubou Collor, porque faltava o chamado batom na cueca e um Fiat Elba. Pra quem é mais novinho, esse carro era uma porcaria. Pois é, eu fico imaginando como é que o Collor caiu por um Elba. Não caiu por um Elba, o carro era um lixo. E o Elba saiu dirigindo, o Collor saiu dirigindo a Elba, que era uma peruazinha da Fiat. E aí, com aquele sorrisão dele, e ó, pimba, entrou pelo cano. Muito bem, são 7h15. Tem ouvintes aí, Marcos Souza? Tem ouvinte, Denê. Antes de mais nada, eu queria registrar aqui, tem vários ouvintes aqui perguntando sobre a questão do Lula, que falou em regular a mídia. O Douglas de Cascavel é um dos ouvintes. E o Lula falou isso mesmo, só para sublinhar aqui, ele falou em um evento na Universidade Federal do Rio de Janeiro que vai ganhar a eleição, Denian, e vai fazer a regulação da imprensa. Vem aí o modelo lulista venezuelano. Lula é um perigo ao Brasil. Lula é nefasto.
Lula é o que há de pior. Qual a frase dele, Marco? Eles têm que saber que tem que trabalhar muito para não deixar que eu volte a ser candidato. Se eu for candidato, vou ganhar e fazer a regulação dos órgãos de imprensa. Essa é a frase do Lula. Só não convive bem com o regime das liberdades quem é ditador na essência. Não existe democracia sem imprensa livre. Não há regime democrático sem veículo de comunicação funcionando a pleno, com blog livre, com rádio livre, com TV livre, com o seu Face livre. Você aí do outro lado do rádio, quando abre a pagininha do seu Facebook, do seu Twitter, do seu Instagram, um dos fundamentos centrais do regime democrático é a liberdade de expressão. E imprensa livre incomoda o poder. No mais, é propaganda. E Lula não gosta de uma imprensa que seja altiva e que aponte o dedo para os desmandos da classe política. Então ele já deu o recado. Se eleger, vai regular a imprensa. Vamos traduzir para o bom português? Se Lula se eleger, ele vai calar a imprensa. É ditador na essência. E tá aí, cheio de ódio. O TRF vai fazer o serviço nele, a gente sabe muito bem disso. 7h17. Tem uma desistência que, já que a gente está falando do Lula, o ex-presidente e o filho dele desistiram aí da oitiva de uma figura importante num processo das Zelotes, né, Fran? Opa, agora sim, verdade, Denian. O filho dele, Luiz Cláudio, né? Eles desistiram de ouvir o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, no processo que respondem aí pela Operação Zelotes, como você disse. A mudança de planos da defesa foi aceita pelo juiz responsável pelo caso. Pai e filho, para quem não lembra, são acusados pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa pela compra de 35 caças pelo governo brasileiro. Agora basta entender, Daniel, e talvez você possa explicar o motivo dessa desistência. Desistiu porque percebeu que, além do show e do espetáculo que os advogados do Lula tentam construir, showzinho e espetáculo, há uma verdade no processo. Você precisa fazer a prova que possa lhe garantir uma melhor alternativa de defesa. E Rodrigo Maia, convenhamos, não é um homem do Lula. Não é e nunca foi. E o Rodrigo Maia também não é um homem do Temer. O Rodrigo Maia é um homem do Rodrigo Maia. É Rodrigo Maia Futebol Clube. Então antes, você arrola as testemunhas, faz um show, diz que ele vai lá falar na minha defesa, faz. A mídia cai e na hora do vamos ver, começa a tirar gente pra lá e pra cá. É por isso que o Rodrigo Maia não vai. O ex-presidente Lula conseguiu mobilizar um grupo de juristas, Mark, que tem um paranaense à frente. O professor Xixo, Wilson Ramos Filho, um dos donos da Unibrasil. Professor Xixo, a ex-mulher dele, a professora Carol Proner, diz que a Carol Proner tá namorando o Chico Buarque. Eu li na coluna da Ruth Bolognese. Diz que a Carol evoluiu aí de marido. No que eu digo beleza física. O Xixo não é feio não, mas o Chico Buarque é o gatão da mulher. Eu não sabia que você tinha essa opinião, Daniel. O Chico Buarque não é bonitão? Olha, já foi, né? Pô. Não sei. Mas assim, entre o Chico e o Xixo, o Chico tá mais bonito. Mas enfim, a professora Carol Proner e o professor Wilson Ramos Filho, o Xixo, organizaram um livro impressionante, a velocidade de organização. Os dois organizaram um livro, junto com outros juristas, para fazer uma crítica à sentença do juiz federal Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente Lula. E eles estão passeando pelo Brasil para lançar o livro. Teve o lançamento em São Paulo, aí, não sei se ontem ou anteontem, com a presença do administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, que também é petista até o último fio de cabelo. E aí vai ter esse lançamento aqui em Curitiba. Então se preparem, porque vai começar o mimimi ideológico contra a sentença do juiz federal Sérgio Moro. Tem um livro, para você que se interessa pelo argumento contrário,
tem juristas de nome, tem umas porcarias junto, mas tem uns juristas de nome, a começar pelo Xixo e pela Carol, que escrevem artigos na defesa de Lula e contra o juiz Sérgio Moro. Tem uns outros que sem nenhuma qualificação que foram incluídos no livro junto, porque na verdade não tem qualidade jurídica, mas tem a estrelinha cravada no peito e na testa. Daí um monte de gente escreve. Mas vale a pena ler para quem quiser um argumento para chamar de seu, para que você possa fazer um cafuné no seu criminoso de estimação. Tá aí o livrinho. Denier, sabe que eu conversava sobre esse livro com um dos investigadores da Lava Jato? Sabe qual foi a resposta que eu tive desse investigador? Mark, no direito tem um jargão que a gente usa muito, o papel aceita tudo. É isso. 7h21, intervalo, já voltamos. Rick Mais Notícias. Fique mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7h25. Mark, fala dessa fase da Lava Jato que acontece agora. A Polícia Federal está nas ruas, lá no Rio de Janeiro, atrás do deputado Rodrigo Bethlen, ele que é ex-secretário municipal do Rio no governo de Eduardo Paes e ex-deputado federal. Portanto, esse é o segundo ex-secretário municipal olímpico, Denian, que é alvo da Lava Jato. Apesar de não haver um mandado de prisão contra Rodrigo Bethlen, a PF está nesse momento na casa dele, também alvo de busca e apreensão escritórios do Rodrigo Bethlen, e a polícia aí procura mais indícios e provas que possam colaborar com as investigações de desvios durante os Jogos Olímpicos. Deixa eu trazer uma informação aqui. A delação premiada que está em curso do ex-ministro Antônio Palocci será uma bomba de efeitos ainda não vistos na Lava Jato. Tive informação ontem de que a profundidade em que o ministro Palocci adentrou em alguns temas é de fazer abalar o que resta de pé da política brasileira. A delação de Palocci, ela vem recheada de provas materiais que o Palocci foi cuidadoso e guardou. O PT, não à toa, está quietinho e não cutuca o Palocci. Você já se deu conta disso? Que o PT sempre jogava pedra, cuspe, cocô, bosta de vaca no delator? Esse delator, esse Marcelo Odebrecht tá fazendo isso, e fica jogando coisa. Você já viu que não tem um A falando do Palocci? Porque toda a esperança que reside naquilo que restou da credibilidade petista, se é que restou alguma coisa, é de que o Palocci não conte o que sabe. E nós iremos muito além da Petrobras. O setor financeiro, os bancos em particular, estão em pânico. O Brasil faltava virar uma página, e essa página será virada por Antônio Palocci. Um criminoso comum, perigoso, inteligente, violador de sigilo bancário e fiscal do coitadinho do Francenildo. Francenildo deve dar risada ao perceber no que virou o Antônio Palocci. Dedo duro dos companheiros. É isso. 7h28. Vamos falar do protesto do Escola Sem Partido. Hoje tem manifestação pró e contra essa discussão que acontece na Câmara de Vereadores de Curitiba. Diga lá, Fran. Tem sim. A manifestação do pessoal que é pró vai sair ali da região da Boca Maldita em direção à Câmara Municipal dos Vereadores. São vários grupos que envolvem aí essa manifestação pró-Escola Sem Partido, entre eles o MBL, enfim, todos esses movimentos que a gente já tem visto aí, que estão tomando as ruas, levantando diversas bandeiras. Mas também tem o pessoal contra. E o que chama a atenção é que são estudantes do Colégio Estadual do Paraná. Eles também pretendem se reunir ali na frente da Câmara Municipal de Curitiba, o que deve trazer alguma confusão ali na região. Eles são contra o projeto dos vereadores Ezequias Barros, do PRP,
PP, Thiago Ferro do PSDB, que tramita na Câmara e quer instituir aqui em Curitiba essa ideia da escola sem partido. É um projeto polêmico, né, Denian, que restringe aí algumas discussões políticas e debate inclusive sobre sexualidade dentro das escolas públicas aí de Curitiba. São vários os estados do Brasil que já realizam esse tipo de debate e os estudantes do maior colégio do Paraná prometem hoje sair em passeata, ao mesmo tempo que o pessoal que é a favor também promete sair em passeata para protestar a favor do Escola Sem Partido. A repórter Ellen Anacleto já está a caminho e a gente vai ter mais informações sobre essa situação ainda neste jornal, então você fica ligado com a gente. Muito bem, não nos enganemos, né? Vai dar meia dúzia de um lado e 5 ou 6 do outro. Pouca gente, não haverá uma mobilização, oh meu Deus, parou Curitiba. Embora 5 pessoas na Visconde de Guarapuava já seja gente o suficiente para atrapalhar bem o trânsito. Se você puder evitar hoje de manhã passar por essa região da cidade, já fica a advertência. Agora é o seguinte, estudantes da escola do Colégio Estadual do Paraná vão às ruas contra o projeto Escola Sem Partido. Demonstra que a turma tá na ideologia já demonstra, e é bacana. Todo mundo sabe que eu sou favorável à liberdade de cátedra. Eu prefiro um professor doutrinador a uma norma jurídica que venha calar o bom professor. Contra o professor doutrinador, a revolta do estudante, dos pais dos alunos e uma mudança que seja efetiva no sentido de se denunciar um mau professor. Uma norma jurídica, você criar uma lei para impor um esparadrapo na boca do docente, isso é prejudicial. Eu sou contra o projeto Escola Sem Partido, embora eu reconheça de que há sim doutrinação ideológica no ensino médio principalmente e nas faculdades de diversas áreas em que professores se aproveitam da posição hierárquica que tem sobre os alunos para tentar convencer um público cativo que não tem escolha, é obrigado a ouvir o professor. Ele não pode virar as costas e sair. O professor dá nota e faz chamada. Então tem muito professor mau caráter que diante da sua plateia cativa tenta impor a sua ideologia. É claro que há doutrinação ideológica, mas não se resolve uma questão como essa na base da lei. E quanto aos vereadores Thiago Ferro e Ezequias Barros, o Ezequias é do PRP e o Thiago Ferro é do PSDB. Os dois são ignorantes na matéria, ignorantes por completo, desqualificados a propor matéria de lei nesse sentido, porque isso não cabe a uma lei municipal. Isso é matéria de espectro de lei federal de competência da União. Os dois, das duas uma, ou só estão fazendo isso para aparecer e ganhar mídia e ganhar apoio, o que é possível. Tem gente que precisa aparecer e os políticos encabeçam essa listinha, ou eles são aproveitadores de um tema sabendo, ou são completamente ignorantes. Mas uma ignorância do tamanho do Legislativo Municipal. Thiago Ferro do PSDB e Ezequias Barros do PRP. A ignorância tem nome e sobrenome. 7h32. Já que estamos na área aí da educação, e esses professores apenados, hein, Marcos Souza? Vamos lá, esses professores apenados são os que trabalham com os jovens em conflito com a lei. A bancada de oposição na Assembleia Legislativa vai apresentar emendas aos projetos de ajuste fiscal proposto pelo governo do estado. Em uma audiência pública realizada ontem com membros do Sindicato dos Professores, agentes penitenciários e policiais militares, foram discutidos pontos polêmicos do pacote. Um dos temas levantados trata da diminuição das gratificações de professores que trabalham com a educação de adolescentes apreendidos e adultos detidos em penitenciária. Os docentes que dão aula nesses locais recebem um benefício por periculosidade. Como, por lei, os vencimentos não podem diminuir, todos os professores vão ser dispensados
e serão realocados ao trabalho de origem depois de novos profissionais serem contratados para o lugar deles. O deputado professor Lemos, do PT, avalia que essa mudança prejudica o projeto de recuperação de apenados no estado. Vai mandar de volta para as escolas comuns todos os professores no dia 31 de dezembro. E aí ele quer contratar novos professores para voltar ao sistema, novos professores que nunca atuaram no sistema. Então vamos perder muito do que temos acumulado já nos 30 anos que tem o programa no estado do Paraná. Lá nós temos professores que são doutores já, que fizeram pesquisas a partir do local de trabalho. Então esses voltarão para o local de origem. Esse pacote de ajuste fiscal com 15 projetos foi apresentado na semana passada na Assembleia. O governo havia pedido tramitação em regime de urgência, mas após reunião entre deputados da oposição e o secretário da Casa Civil, Valdir Rossoni, ficou definido que a votação não será realizada nesta semana. O líder do governo na Assembleia, Luiz Cláudio Romanelli, explica que as emendas da oposição serão avaliadas com atenção pela bancada governista. Há um processo de discussão dentro desse processo legislativo e, na medida do possível, serão acolhidas emendas que possam retratar esse processo de diálogo. Após essa discussão, o tema será, obviamente, levado ao plenário da Assembleia para ser votado. A bancada da oposição também pretende ingressar com emendas para impedir também a suspensão de concursos públicos. O pacote do governo prevê que os próximos 3 anos não haverá contratação de novos policiais militares e nem bombeiros no estado do Paraná. Agora são 7h35. Vamos saber da opinião dos ouvintes. Diga lá, Marcos Souza. Vários deles participando aqui conosco. Um deles é o ouvinte que não colocou o nome. O final do telefone 2121. Ele, Denian, critica aqui a sua posição sobre o projeto Escola Sem Partido. E ele acha que você deveria ler o projeto. Na opinião dele, que essas dúvidas que você levantou não existem. Pois é, mas eu entendi. Eu já li o projeto. O projeto, aliás, ele é inconstitucional. Ele não tem que ter debate na Câmara de Vereadores de Curitiba. De qualquer sorte, eu entendo o anseio e a reclamação das pessoas quanto à doutrinação ideológica dentro de sala de aula. Eu também não gosto. O que eu quero chamar a atenção do ouvinte é que não se resolve um problema com esse grau de profundidade com a edição de uma norma jurídica. De nada adianta uma lei mandando colar um cartaz em sala de aula dizendo que o professor não pode isso ou não pode aquilo. A norma precisa de efetividade. E essa norma, além de se editada for um dia, ela se transformar numa letra morta, porque a sua efetividade é nula, a gente consegue entender que isso não vai pegar. Você está criando um embaraço à liberdade de cátedra e atrapalhar o bom professor. O bom professor é o que faz o aluno refletir, é o que faz o aluno pensar sobre diferentes vertentes ideológicas, é o que apresenta todas as teorias, e o aluno autônomo constrói a sua própria opinião. E quando você cria mecanismos que visem embaraçar a boa docência, você acabará, além de dar uma voz de mimimi, de vitimização ao professor doutrinador, você acaba por afrontar aquele professor correto e honesto. Não gosto do projeto, acho o projeto ruim, mal feito e absolutamente desnecessário. A ação de pai e mãe, a ação do aluno, tem de ser de cobrança ao professor, em primeiro lugar, ao professor doutrinador, depois à direção da escola, se for colégio público, no núcleo estadual de educação, ir lá e expor a contrariedade à existência de professor que, em vez de dar aula de forma aberta, fica tentando incutir na cabeça de crianças e adolescentes posição ideológica. É isso. Olha só, o Caio de Pinhais também participa sobre esse assunto e ele relata que o problema são que os professores não apenas doutrinam os alunos, mas também perseguem aqueles que são de ideologia contrária. Ele conta que passou por isso no colégio.
Faça que nem o Mark Souza. Quando um professor tenta doutriná-lo, ele finge que aceitou, escreve na prova tudo que o professor quer ler, dá um tapinha e segue a vida. Ele não mudou minha opinião, nem eu vou mudar dele. Então vamos vida embora. Que segue. Mas aí você responde o que ele quer ler pra ganhar o 10, né, Mark? Exatamente, faz parte do jogo. O Thiago Chaves fala sobre o Palocci delator. Os acusados sempre falam que o delator está mentindo. Será que vai contar algo a delação do Palocci? Vai, né? A delação do ex-ministro Antônio Palocci, ela vem carregada de bastidores muito pesados. É importante a gente lembrar que Palocci cumpriu função de primeira linha nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff. Aliás, tá quietinha a Dilma, né? Tem um vídeo até que falou sobre isso, viu? Que ela tá quietinha demais, ela tá aprontando algo. Mas a Dilma tá fora do baralho, né? O ex-marido dela, né? No final de semana. A ex-presidente Dilma também cumpre um momento de luto aí pela morte do pai da filha dela, né? O Carlos Araújo. Carlos Araújo, que foi um quadro histórico do PDT, partido de onde Dilma também é oriunda. Para terminar essa rodada de ouvintes, tem aqui o Joel de São José dos Pinhais. Ele diz que escuta o programa, Deninha, porque ele acha todo mundo aqui muito coxinha e ele só quer dar risada. Ele que, pelo jeito aqui, é apoiador do ex-presidente Lula, enfim, acredita um homem pra chamar de seu, mesmo que seja eu. Um abraço pro Joel. Eu adoro fazer as pessoas felizes. Tu não gosta, Marco? Claro, obviamente. Então, se a gente faz o Joel rir, tá valendo. Delícia, claro, né? Claro. Ai, Joel, que bom que você ri da gente. E a opinião dele é muito importante. Pode mandar pra cá, viu, Joel? A gente vai registrar. A sua opinião é muito importante para nós. 41 98504 5092. 7h40. Vamos agora ao vivo com a repórter Ellen Anacleto, que vai nos contar da mobilização dos pró e contra nesse projeto aí do Escola Sem Partido. Ellen, muito bom dia. Oi, Daniel, bom dia para você, bom dia para os ouvintes do Muito Mais Notícias. A gente fala aqui ao vivo da Boca Maldita, em Curitiba, a movimentação ainda bastante tranquila por aqui, apenas o pessoal da CETRAN, Secretaria de Trânsito, já preparado para organizar o trânsito, que deve ficar um pouco complicado quando essa movimentação começar por aqui. As pessoas favoráveis, esses movimentos favoráveis ao programa Escola Sem Partido, devem começar esse movimento aqui a partir das 8 horas da manhã e seguir em uma passeata até a Câmara Municipal de Curitiba, onde tramita o projeto do vereador Thiago Ferro, justamente sobre esse programa, né, Escola Sem Partido. O problema é que ao mesmo tempo em que essa passeata sair aqui do centro de Curitiba, rumo à Câmara Municipal, à Casa Legislativa de Curitiba, um outro movimento de pessoas favoráveis, aliás, de pessoas contrárias a esse projeto, também deve sair rumo à Câmara Municipal. São alunos do Colégio Estadual do Paraná que devem seguir desde a sede do colégio até a Câmara Municipal, também em uma carreata que deve seguir pelas ruas centrais aqui de Curitiba. Esse projeto, Escola Sem Partido, tramita desde o dia 11 de julho na Câmara Municipal de Curitiba. O projeto encaminhado aqui na cidade pelo vereador Thiago Ferro já passou pela fase de instrumentação, pela Procuradoria Jurídica da Casa e na próxima semana deve seguir para as comissões técnicas da Câmara Municipal. O Movimento Brasil Livre, que é quem comanda os protestos a favor desse projeto, comanda também um protesto nacional, mais de 100 cidades brasileiras vão receber aí essa passeata pró-programa Escola Sem Partido. O Movimento Brasil Livre também comanda essa marcha aqui em Curitiba. Outros movimentos ligados à iniciativa religiosa, também a algumas representações aí econômicas, por exemplo, como a Associação Comercial do Paraná, também comandam essa marcha favorável à Escola Sem Partido. Por questões de segurança, poucos representantes vão poder ter acesso ao plenário da Câmara Municipal de Curitiba. Mais um telão vai ser montado do lado de fora para que os manifestantes, tanto os que estão a favor quanto os que estão contra o projeto, possam acompanhar ao vivo a sessão do lado de fora da Câmara Municipal. Como eu disse, por aqui movimentação bastante tranquila, agora chegando os primeiros manifestantes pedindo aí a aprovação do programa, do projeto Escola Sem Partido. Cerca de 10, 15 pessoas acabaram de chegar por aqui, com faixas, enfim, mas a movimentação é bastante tranquila. Em instantes a Polícia Militar deve chegar aqui, já que deve fazer todo o acompanhamento desse protesto que começa daqui a pouquinho. Daniel. Valeu. Ellen Anacleto, com as notícias aí da mobilização dos favoráveis e dos contrários ao projeto Escola Sem Partido.
Projeto que, repito, é inconstitucional. Se quiser uma lei como essa, deveria ser aprovada no âmbito federal. Mas, de qualquer maneira, serve ao show, né? Faz parte do seu show, o show de conduzir a massa de energúmenos para bater palminhas. É lamentável. 7h44, tem um intervalo e na volta mais notícias aqui na Jovem Pan. Rick Mais Notícias também é TV. Acesse rickmais.com.br e assista a gente pelo seu tablet, computador ou smartphone. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Jovem Pan, 7h47. Tem uma operação grande da Polícia Federal em curso, né, Fran? Quem tem as informações é o Marcos Souza, na verdade. Exatamente, a sede dessa operação é em Foz do Iguaçu, aqui na Tríplice Fronteira. A Polícia Federal cumpre uma operação para combater os crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas nesta manhã de terça-feira em cidades aqui do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Mais de 300 policiais e 45 servidores da Receita cumprem 153 mandados judiciais. Segundo a PF, as empresas controladas pela organização criminosa investigada movimentaram mais de 5,7 bilhões de origem ilícita entre 2012 e 2016. Do total de mandados, 2 são de prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 53 de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor, e 82 mandados de busca e apreensão. Que grande operação, né? Exatamente, a PF faz uma grande operação de lavagem de dinheiro, que em um primeiro momento ainda não tem muitas informações, Denian, mas com certeza lá na frente vai ter nominho de político investigado, porque essas empresas lavavam dinheiro sujo do tráfico de drogas e também de corrupção. Sabe que eu assino uma coluna no jornal mais chique de Curitiba, o Top View Journal. Então eu tô tentando ficar chique feito o jornal, né? A pronúncia já tá boa, já. Tô tentando, assim, ficar mais, assim, mais gourmet. Eu vou gourmetizar o próprio Denian. Mas o Mark falou aqui de uma operação da Polícia Federal, eu lembrei de uma notinha que eu dei na coluna e que é importante que a gente traga, foi dada com exclusividade, é bastidor. E eu vou falar essa notícia aqui na Jovem Pan, para que depois todo mundo lembre de como essa notícia surgiu e que vai mudar e muito o rumo da política do Paraná. A notícia é a seguinte: o principal delator da Operação Carne Fraca tem detalhado todo o esquema de corrupção no Ministério da Agricultura. E a narrativa impressiona pela profundidade. Na passagem mais engraçada e curiosa, o delator diz que entregou 30 quilos de carne nobre na casa de um importante político paranaense. Olha o que ele contou. Que o esquema de corrupção era tão articuladinho que ele levava de tempos em tempos 30 quilos de carne nobre na casa de um político paranaense. Residência que se localiza no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Carne nobre é qual, Denian? É Friboi. 7h50. Eu ia perguntar o corte, não a marca. Já entregou tudo, já. Eu pensei em picanha. Eu pensei em picanha também. Porque picanha... tem um senhor que mora ali no Bigorrilho que gosta de uma picanha. Mas, pô, quem não gosta de picanha... Vários senhores que moram ali no Bigorrilho. É que tem um ex-político famoso que mora ali. Quer ver o Terribas? O Terribas tá aqui. Vem aqui no meu microfone, Terribas. Você não gosta de uma picanha, Terribas? Ah, sabe aquela picanha assim, ó? Igual você fala assim, ó. Aquela picanha na chapa, salzinho por cima, estralando. Aí você vai dar uma lasqueada nela. É isso aí. Quem é que não gosta de uma picanha, né? É nobre. É Friboi. 7h51. Vamos falar dos gastos dos políticos paranaenses. Você tem na mão aí, Fran? Tá comigo aqui, Denian, e impressiona, viu? Você sabe quanto que os deputados federais paranaenses gastaram para se eleger em 2014, Denian? Quanto foi? 50 milhões de reais, sim. Ó, Fran,
eu vou deixar a Fran terminar a nota, só vou dar uma pitada aqui. Esse número não é verdadeiro. Ah, não? Ele está diminuído. Ah, é mais? É mais. Ah, tá. É que eu já achei que era bastante. Não é só 50 milhões. Nós temos 30 deputados federais, gente. É que eu tenho... A gente vai partir da ideia, de verdade mesmo, que cada deputado gastou 1 milhãozinho e pouco só pra se eleger. Vai lá, Fran. Vamos lá então, Daniel. Ó, o que gastou mais de todos eles, o número 1 da lista, é o Alfredo Kaifer, do PSL. 4.700.000 reais declarados, não é mesmo? Seguindo aí a ordem, o segundo deputado que gastou mais foi o deputado licenciado e ministro da Saúde, o Ricardo Barros, do PP, com 3.100.000 reais declarados. E o terceiro colocado na lista é o parlamentar Luiz Carlos Rauli, do PSDB, com um pouco mais de 3 milhões. Agora, o que gastou menos na lista é o deputado Diego Garcia, do PHS, que desembolsou 116 mil reais para se eleger em 2014. Lembrando que essas informações agora vêm muito a calhar, porque está tendo toda uma discussão, né, sobre o aumento do fundo partidário, que pode chegar aí a casa de 3,5 bilhões de reais para 2018, Daniel. Então, Daniel, rapidinho aqui, Daniel. O Alfredo Keffer, só para não deixar passar a notícia. Vai lá. O Alfredo Keffer, que foi o deputado que declarou esses gastos, ele é um empresário muito rico lá da região de Cascavel, lá do oeste do estado. Mas rico, hein? Dono de jornal, um homem rico. E que paga atrasado, muitas vezes, os seus jornalistas. Falei. Diga lá, Marcos. Olha só, Daniel, começou um bolão aqui entre os ouvintes para descobrir quem que é o político lá do Bigorrilho que você falou, viu? A Bruna Santos. Que gente, mas sem paciência de esperar a notícia até o fim. O Fernando Azevedo, o ouvinte Fábio Scraba, enfim, a Mônica e o João, enfim, tem muita gente aqui fazendo bolão. Cada um fala um nome. Um acertou aqui, eu acho. Eu também não sei quem que é. Quem que é, Daniel? Vamos esperar um pouquinho, né? Você vai lembrar de mim. 7h54. Vamos falar de futebol. Rick Mais Notícias. Esportes. Pietro, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, amigos do Rick Mais Notícias. Após conquistar a 4ª vitória consecutiva dentro do Campeonato Brasileiro e entrar no grupo de acesso à Libertadores, o Atlético Paranaense já treina visando a partida contra o Grêmio, no próximo domingo em Porto Alegre. E o técnico Fabiano Soares quer evitar a empolgação do grupo com o G6, sem sonhar, e sim com um foco total na realidade do Atlético. Não, isso não vale para nada, porque ao acabar a temporada, que vamos saber se vamos poder jogar na Libertadores ou não. Sonhar, eu quero realidade. Realidade é o Grêmio, que é um campo difícil, uma equipe difícil. Jogar de igual para igual, como eu já falei, vamos jogar igual em casa ou fora, e a ver se somos capazes de ganhar deles. E depois da derrota para o Lanterna do Brasileirão, o Coritiba tem pela frente 3 jogos em Curitiba. 2 partidas no Couto Pereira contra o Santos domingo e o Vitória no próximo dia 28. E no dia 10 de setembro, o Coxa enfrenta o Atlético em clássico na Arena da Baixada. E o técnico Marcelo Oliveira disse estar otimista para uma melhora do Coritiba nesta sequência em casa no Campeonato Brasileiro. Mas eu estou muito otimista na recuperação em casa. Vamos trabalhar, trazer novos jogadores que estão chegando para encorpar mais o time, que a gente possa ser forte e fazer um segundo turno melhor do que o primeiro. O Coritiba volta a campo no domingo, diante do Santos, às 7 horas no Couto Pereira. Lembrando que o Alviverde é o 12º colocado com 25 pontos. E o Paraná Clube segue entre os primeiros da Série B. Na 6ª posição, com 30 pontos, o time do técnico Lisca espera melhorar o rendimento fora de casa, com pelo menos 3 vitórias longe da Vila Capanema. 3 ou 4 vitórias fora nesse turno, né? Pelo menos isso, né? Para recuperar e poder balizar a gente lá na turma da frente. E aqui em casa seguir com esse aproveitamento. Não vamos ganhar todas, é impossível. É impossível, ninguém ganha todas dentro de casa. Mas espero que quando a gente oscilar, que seja pelo empate ou que se a gente perca uma ou outra partida aí, né? O tricolor volta a campo no sábado contra o Paysandu às 7 horas da noite no Mangueirão. Pietro de Lázari para a Jovem Pan. Ainda no futebol, Ponta Grossa está em festa. Parabéns à grande torcida do Operário. O Michel tá reclamando aqui, vocês não vão falar do Operário? Então, o Operário venceu o Maranhão
e subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Fantasma é o novo representante do futebol paranaense na Série C do Campeonato Brasileiro. É uma baita de uma conquista. Uma baita de uma conquista. Parabéns à grande torcida do Operário. Os pontagrossenses são tudo louquinhos pelo Fantasma. Eles adoram, frequentam lá o estádio. Enfim, parabéns aí à torcida lá de Ponta Grossa. Vamos embora, rapaziada? Vamos lá, um beijo, até amanhã, Denian. Valeu, Fran. Valeu, Marcos Souza. Valeu, até amanhã. Vamos